a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Olá, seja bem-vindo a mais um Coroado nas Casas. E antes de começar essa reflexão, eu gostaria de fazer um convite para você, um desafio. Se essas mensagens, se esse programa tem feito efeito na sua vida, tem contribuído para a sua vida, eu gostaria que você estivesse compartilhando, esse vídeo com o maior número de pessoas. Pede elas para se inscrever, curtam e acompanhem o nosso canal. Tudo bem? Então vamos lá, eu gostaria desde já que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. É um texto muito conhecido, Você já ouviu bastante falar desses textos. E esse texto fala o seguinte, olha só a partir do versículo 15. Conheço as suas obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você não é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, nu e cego. Olha, aqui nós temos um problema nessa igreja de Laodiceia, Esse texto aqui ele é baseado numa carta que o João ele escreve a essa igreja a pedido de Jesus, e aqui nós identificamos um problema seríssimo nessa igreja, que é o quê? A mornidão espiritual. Ela não é nem quente nem fria, ela é mais perigosa ainda, ela está morna. E o que é mornidão? A mornidão de repente deve ser, as pessoas de repente que estão mornas devem ter os mesmos princípios
de quem está quente. O problema disso tudo se chama intensidade. As pessoas que estão mornas estão vivendo de forma menos intensa do que aquelas que estão quentes. De repente, você deve estar se perguntando, tá, Leandro, mas como que eu sei que eu estou morno? Como que eu sei que eu estou quente? Olha, e é sobre isso que nós vamos falar, sabe, aqui nessa reflexão. Eu gostaria que você estivesse abrindo a Bíblia também, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 e 2. Olha só o que a Bíblia relata sobre um rei. 2 Crônicas, versículo 1 e 2. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Olha o versículo 2. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E às vezes é isso que está acontecendo com muitas pessoas, né? Eu falo que esse texto e o texto de Apocalipse que nós lemos, eu acho que reflete muito a geração que nós estamos vivendo hoje, né? As pessoas estão indo para a igreja, tem pessoas lendo a Bíblia, tem pessoas orando, tem pessoas servindo na igreja, tem pessoas participando de célula, mas a grande pergunta é, estão fazendo de todo o coração? Essas pessoas, elas estão servindo a Deus de todo o coração? Por que a igreja de Laodiceia, ela estava morna? Por que ela era uma igreja considerada uma igreja morna? Olha só o versículo 17, o que vai falar o versículo 17. Você diz, sou rico e estou bem de vida e não preciso de nada. Olha só o que essa igreja aqui está vivendo. Então, por que essa igreja era uma igreja morna? É porque a igreja de Laodiceia vivia a religiosidade. E o que é a religiosidade? A religiosidade nada mais é do que eu, com as minhas obras, alcanço a Deus. Ou seja, a igreja que é uma igreja morna, uma pessoa morna, ela acha-se capaz que com as obras dela, ela vai alcançar a Deus. Mas só que o religioso, sabe qual é o problema do religioso? Ele tem dificuldade de entender o pecado dele. Ele tem dificuldade de alcançar, sabe, no intelecto dele que ele está em pecado. Às vezes, de repente, as pessoas dessa igreja de Laodiceia, se fosse nos tempos de hoje, de repente ela estava passando, né, a noite em casa, tá aqui olhando o Instagram, tá olhando as redes sociais e ela viu uma pessoa, de repente, numa noite que não esteja, de repente, na igreja, e ela vai apontar o dedo para essa pessoa lá, tá vendo? Não está indo para a igreja, tá vendo? Não está indo para a célula. Ou seja, essa igreja, ela possivelmente, ela prefere muito mais apontar o dedo do que olhar para si próprio. Então, uma igreja morna é uma igreja que não reconhece seus próprios pecados. Uma pessoa morna é uma pessoa que não reconhece os seus pecados. Olha, Jesus aqui, ele dá duas saídas, né? Para a gente, para você que é morno, para uma igreja que é morna, nós temos duas saídas, né? E qual é a primeira? É a gente reconhecer que nós somos pecadores. Nós precisamos de reconhecer que nós somos pecadores. Quanto mais eu reconheço que sou pecador, maior é o amor de Deus sobre mim e sobre você. Qual é a segunda forma? A opção que Jesus dá é que Ele está à porta, está batendo a porta, Ele está pedindo para entrar à porta. Ou seja, nós temos uma escolha, abrir ou não abrir. Jesus, ele está do lado de fora, mas Ele quer entrar para ceiar com você. Olha, quando eu falei que quanto mais eu reconheço o meu pecado, maior é o amor de Deus, tendo uma coisa, imagine só se você me devesse R$100 e eu chegasse para você e falasse assim, ó, olha só, tem aqueles R$100, não precisa me pagar não, tá de boa, já tá perdoado. Aí você ia falar assim, uau, poxa, obrigado, muito bom. Agora imagine só
se eu falasse assim para você, ei, não tem aqueles R$ 1.000 que você estava me devendo? Olha, não precisa de me pagar não, tá bom? Tá tudo certo entre a gente. E você ia falar assim, olha, muito obrigado, você não sabe como que isso me abençoou. Mas imagine só se eu chegasse para você e falasse, hein, não tem aqueles R$ 10.000 que você estava me devendo, daquela parcela que faltava acertar do carro? Olha, já tá tudo certo, não precisa mais me pagar. E você ia falar assim, nossa, sensacional. Agora imagine só se eu chegasse para você e falava, olha, não tem aquele 1 milhão que você estava me devendo, né? Daquela casa que eu vendi para você? Não precisa mais me pagar, está tudo certo. Aí você ia falar assim, meu Deus, que homem de Deus. Agora imagine só se eu falasse assim, hein, não tem aqueles 2 bilhões que você estava me devendo? Não precisa me pagar. Nem se você vendesse tudo que você tem, você conseguiria pagar essa dívida, esses 2 bilhões. Ou seja, da mesma forma é o amor de Jesus para comigo e com você. Quando eu e você entendemos que aquilo que foi pago pela minha vida e pela sua vida foi algo impagável, nós começamos a ter mais intensidade naquilo que Deus tem para mim e para você. Nós começamos a servir com mais intensidade. Olha, quando você entende que o amor de Deus, ele superabundou sobre a sua vida, eu e você precisamos servir Ele de todo o coração. Então, se você quer deixar de ser morno, você precisa entender que a dívida que foi paga por você foi uma dívida impagável. Agora, eu e você precisamos viver de todo o coração. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Neste